Em muitos aspectos em que o Japão se destaca, há uma estatística particular que o diferencia completamente de qualquer outro país do mundo. Apesar de ser uma das nações mais populosas, o Japão é o único país do mundo com uma taxa de população de moradores de rua quase nula, aproximadamente 0%. Enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grande crise de pessoas sem teto, com o número de pessoas vivendo nas ruas aumentando a cada ano, o Japão parece ter encontrado uma solução para um problema social que parecia insolúvel. No entanto, se olharmos além das manchetes, a situação começa a parecer muito diferente. A realidade por trás desse sucesso aparentemente incrível revela uma realidade perturbadora e sombria sobre como é a vida na sociedade japonesa e o que realmente está acontecendo por trás das manchetes. Então, como o Japão conseguiu alcançar uma taxa de moradores de rua tão baixa e por que isso não é realmente uma boa notícia para o país? Este é o segredo sombrio de como o Japão lidou com o problema dos sem-teto. De acordo com estatísticas oficiais, o Japão é um país com mais de 125 milhões de habitantes e possui cerca de 3 mil pessoas sem teto, o que representa apenas 0,003% de sua população. Isso é muito menos do que outros países com taxas de moradores de rua igualmente baixas, como a Suíça, e muito à frente de países como os Estados Unidos. Mas por que isso acontece? Existem várias razões frequentemente apontadas. Em primeiro lugar, ser morador de rua é extremamente difícil no Japão. E na cultura japonesa, isso é altamente estigmatizado. Não há uma cultura de compaixão pelas pessoas sem teto no país, e elas frequentemente são vistas como responsáveis por sua própria situação e, portanto, não merecem ajuda. Isso é amplificado pelo fato de que a maioria dos sem-teto no Japão são homens, e a cultura japonesa tradicionalmente espera que eles sejam autossuficientes. O fracasso nesse aspecto é visto como uma vergonha, tanto pelo público quanto por eles mesmos. Como resultado, as autoridades tornam mais difícil ser um morador de rua no Japão do que na maioria dos países ao redor do mundo. Qualquer forma de mendicância em público é proibida por lei, e as pessoas sem teto são muitas vezes afastadas da vista pública. Cidades como Tóquio são conhecidas por implementar o que é chamado de arquitetura anti-sem-teto, como parques trancados à noite para evitar que as pessoas durmam lá, bancos e outros elementos urbanos projetados especificamente para tornar desconfortável deitar, dormir ou sentar por longos períodos, desencorajando assim os moradores de rua de permanecerem na área. Isso torna socialmente inaceitável ser um morador de rua, contribuindo para a baixa taxa, já que é algo que a maioria das pessoas evita a todo custo. Certos fatores adicionais contribuem para essa situação. Algumas das políticas únicas do Japão, embora não tenham sido projetadas com o propósito de reduzir a falta de moradia, acabaram fornecendo alguma ajuda de qualquer maneira. O Japão possui leis extremamente rigorosas relacionadas a quase todas as drogas, exceto o álcool, com punições severas. Como resultado, menos de 2% da população japonesa já experimentou drogas que não fossem o álcool em suas vidas, tornando o vício em drogas praticamente inexistente no país. Além disso, o Japão possui um sistema de saúde robusto, o que é significativo, pois nos Estados Unidos, onde de 30% a 50% das pessoas em situação de rua têm algum transtorno mental, as pessoas com transtornos mentais graves tendem a ser colocadas em instituições de saúde mental, enquanto nos Estados Unidos muitas vezes acabam indo para as ruas. O Japão também possui habitações relativamente acessíveis, pois construiu mais casas do que qualquer outro país democrático desenvolvido. Em contraste com a maioria dos países ocidentais, onde a construção de moradias tornou-se cada vez mais difícil devido a várias regulamentações, o Japão seguiu um caminho oposto, com poucas restrições, tornando a construção muito fácil e resultando em custos relativamente mais baixos, o que torna a habitação mais acessível. Entretanto, essa perspectiva inicialmente positiva sobre o Japão não reflete completamente a realidade. Apesar dos números oficiais, a situação é muito mais sombria, pois há muitas mais pessoas sem um lar no Japão, embora elas sejam mantidas fora da vista e das estatísticas governamentais. Nos anos 1990, o Japão enfrentou uma séria crise econômica quando os mercados de ações e imobiliário entraram em colapso. Nos anos subsequentes, tornou-se extremamente difícil garantir um emprego regular e estável com um salário decente. Muitos milhões de pessoas foram deixadas para sobreviver em empregos temporários de meio período com baixa remuneração. Muitos deles nunca conseguiram se recuperar e passaram a ser conhecidos como a geração perdida do Japão. Indivíduos sem status, sem lugar na sociedade e sem perspectivas de futuro.
Como resultado, muitos deles não conseguiam manter um apartamento e pagar o aluguel todos os meses, mesmo em um Japão relativamente acessível. Surgiu assim o fenômeno dos sem-tetos cibernéticos, onde as pessoas frequentavam amplamente redes de cafés de internet e mangás abertos 24 horas, onde pagavam por hora e podiam ficar o tempo que desejassem. Desde os anos 1990, muitos integrantes da geração perdida do Japão começaram a utilizar os cafés cibernéticos como abrigos temporários. Esses estabelecimentos não têm camas, mas as pessoas frequentemente dormem nas cabines de computador. Com o tempo, os cafés expandiram seus serviços para oferecer comida, bebidas, roupas íntimas frescas e até mesmo chuveiros. Gradualmente, isso evoluiu para uma indústria em si, tornando os cafés cibernéticos um conceito japonês exclusivo de abrigos comerciais para pessoas sem teto, embora seja necessário pagar por esses serviços. Aliás, não é tão barato assim, pois os preços para passar a noite em uma pequena cabine variam entre 17 e 28 dólares. Os refugiados dos cafés da internet, ou net cafés, como são conhecidos no Japão, frequentemente têm algum tipo de emprego temporário ou de meio período que não paga o suficiente para alugar um apartamento. No entanto, eles podem pagar por algumas horas em um café da internet todas as noites. Esses refugiados dos cafés da internet experimentam a falta de moradia, não possuindo um lar ou um endereço permanente, mas não aparentam essa situação. Eles não são vistos dormindo ao ar livre e fazem o máximo possível para manter uma aparência bem cuidada, limpa e barbeada, a fim de evitar a vergonha associada a serem sem teto no Japão. É por isso que as estatísticas governamentais sobre pessoas sem teto no Japão são consideradas amplamente subestimadas. Organizações não governamentais estimam que o número real de pessoas vivendo nas ruas no Japão seja pelo menos 3 vezes maior do que o governo relata, e isso sem considerar as pessoas sem teto cibernéticas que passam pelo menos algumas horas em cafés da internet na maioria das noites. Se essas pessoas fossem incluídas, o número real seria radicalmente diferente. Em 2020, estimava-se que pelo menos 15 mil pessoas vivessem em cafés cibernéticos em Tóquio, 5 vezes mais do que o número oficial de pessoas sem teto em todo o Japão. De certa forma, esse fenômeno dos sem-teto cibernéticos pode ser visto como positivo, pois ajuda as pessoas a evitar cair no fundo da sociedade e permite que elas mantenham algum nível de dignidade, mesmo sem terem uma casa. No entanto, ao mesmo tempo, a existência desses refugiados dos cafés da internet destaca os problemas sombrios que a sociedade japonesa enfrenta e tenta encobrir. 1/3 de toda a força de trabalho japonesa, mais de 22 milhões de pessoas, são trabalhadores temporários ou de meio período não por escolha, mas porque não conseguem um emprego regular em tempo integral. Embora nem todos eles sejam moradores de rua, a maioria recebe apenas um salário mínimo e luta para pagar um aluguel normal. Eles não têm perspectivas de que sua situação econômica melhore muito. Portanto, embora a taxa oficial de moradores de rua no Japão seja muito menor do que nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas vivendo na pobreza é na verdade maior no Japão. E muitos deles preferem permanecer invisíveis devido às pressões sociais, uma vez que a sociedade também prefere isso. Um problema que fica fora de vista é um problema que pode ser facilmente ignorado, e o governo pode continuar afirmando que a taxa de pessoas sem teto é de 0%. No entanto, por trás disso, existe um símbolo de todas as coisas que deram errado com a economia japonesa, e um problema que veio para ficar, já que o número de pessoas invisíveis e sem teto está prestes a aumentar. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um comentário abaixo para que o YouTube o divulgue ainda mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.